Nós, na verdade, abrimos um parêntese, né? Lá em Mateus 24, para nós falarmos sobre o arrebatamento. Como se dará o arrebatamento? Ou qual é a ordem do arrebatamento, né? Porque existe uma ordem no arrebatamento. E isso nós podemos ver na palavra de Deus, né? Que existe uma ordem no arrebatamento. Nem todos vão ser arrebatados ao mesmo tempo. Então vamos abrir aqui a palavra, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então aqui ele fala da ressurreição, certo? Mas ele prossegue falando o seguinte, irmãos: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Então, irmãos, Paulo coloca aqui para os coríntios que o Senhor ele vivificará os mortos. E que Cristo mesmo, ele foi as primícias dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro a sair dentre os mortos. E às vezes a gente tem que ter cuidado com a tradução, porque às vezes a tradução fala que Jesus ressuscitou dos mortos, certo? Não sei como é que está a versão dos irmãos aí, no versículo 20. Alguém está escrito ressuscitou dos mortos? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos? É dentre os mortos. Porque a ressurreição dentre os mortos é diferente da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é quando todos os mortos ressuscitam, ou seja, a ressurreição dos mortos. Mas Jesus é diferente. Jesus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, todos os mortos ficaram lá e Cristo saiu dentre os mortos. Por isso ele é a primícia dos que dormem. Também todos serão vivificados. Mas é aí que a gente quer entrar. É aqui que a gente quer entrar. Porque todos serão vivificados em Cristo. Mas será todo mundo ao mesmo tempo? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Mas muitos entendem da seguinte forma: todos os que são de Cristo, quando? Na parousia dele, na vinda dele. E muitos pensam que todo mundo vai ser ressuscitado ao mesmo tempo, quando o Senhor voltar. Mas até na parousia do Senhor, que nós vimos que vai durar 7 anos, lá também existe uma ordem de quem vai ser ressuscitado, de quem vai ser arrebatado. Na semana passada nós vimos o filho varão, que vai ser o primeiro a ser arrebatado pelo Senhor. Os irmãos lembram de Apocalipse capítulo 12? Aquela mulher que sentia dores de parto, enquanto o dragão estava ali aguardando, né, a mulher ter aquele filho, para que quando a mulher tivesse o filho, ele pudesse arrebatar aquele filho varão. Mas o que aconteceu com o filho varão, irmãos? Ele foi arrebatado até aonde? Eu pedi para os irmãos guardarem. Até onde ele foi arrebatado? Até o trono de Deus. Ou seja, ele foi arrebatado, irmãos, até o terceiro céu. E nós falamos na semana passada que os crentes, ou os santos que compõem o filho varão, porque o filho varão é um grupo coletivo, são todos aqueles que morreram martirizados, não negando o nome do Senhor. Porque lá em Apocalipse capítulo 12 fala que eles não amaram a própria vida até a morte. Amém? Então nós vamos continuar aí, irmãos, onde nós paramos, confirmando aqui em 1 Coríntios que existe uma ordem no arrebatamento. O primeiro foi o filho varão. Ele foi arrebatado, irmãos, o filho varão, antes de começar os 7 anos de tribulação. Foi no início, por quê?
porque eles foram arrebatados até o trono. E eles vão dar início, ou vão dar start, à parousia do Senhor. Assim que o filho varão for arrebatado, juntamente com as primícias, que nós vamos falar hoje, o arrebatamento do filho varão e das primícias vão dar início à vinda do Senhor até a terra. Então o Senhor vai vir com o filho varão e com as primícias, e ele vai descendo, tabernaculando o terceiro céu até os ares, irmãos. Ele vai fazendo uma limpeza geral no universo, desde o terceiro céu, e vai descendo, juntamente com os santos que foram arrebatados com ele. E ele vai estacionar, irmãos, nos ares. E ele vai permanecer ali durante os 7 anos da tribulação. E os santos vão tabernacular ou habitar com o Senhor nesse local, nos ares, enquanto o Senhor vem em juízo com relação à nação de Israel, que está na terra, e com relação também a todo mundo que vai estar na terra. Né? Então a vinda do Senhor é a vinda para os seus santos, mas também é a vinda para juízo dos 7 anos de tribulação. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 12, para a gente finalizar a questão do filho varão e já entrar na questão das primícias, né? Apocalipse, capítulo 12. Nós vimos que a mulher não é Israel, a mulher não é Maria, mas a mulher representa o sistema da graça, que vai desde os patriarcas, passando pela lei, até chegar na era da igreja, né? Na era da graça. Então, em Apocalipse 12, irmãos, nós vimos que o que acontece quando o filho varão é arrebatado? Está aqui no versículo 7. No momento que o filho varão é arrebatado, irmãos, houve peleja no céu. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, quem vai dar início a essa batalha, irmãos? Porque às vezes a tradução não ajuda. Porque aqui fala que houve peleja no céu. Mas quando a gente vai para o original, lá está entendido que eles fazem que haja uma batalha no céu. Eles queimam. Quem é que faz que inicie uma batalha no céu? É o filho varão quando é arrebatado. Quando o filho varão ele é arrebatado, ele provoca essa peleja no céu. Porque onde que está o dragão? Enquanto o filho varão não nasce. Ele está ali, porque a visão da mulher é uma visão celestial, certo? Ela está com as estrelas na cabeça, a lua sob os pés e está vestida sob o sol. Então é uma visão celestial, ao mesmo tempo que é uma visão terrenal. Porque depois a mulher vai aparecer na terra. Ela vai fugir para o deserto. Mas enquanto ela não tem filho, o dragão está ali na expectativa para o nascimento dele. E quando o filho varão nasce, irmãos, há peleja no céu. Os irmãos lembram daquela passagem que Satanás pelejava com Miguel com relação ao corpo de Moisés? Essa mesma peleja vai acontecer quando nascer o filho varão, irmãos. Porque o filho varão, o dragão, ele vai querer destruir o filho varão. Então o filho varão provoca, ele inicia essa batalha entre Miguel e Satanás. E o que acontece nessa batalha? Satanás é lançado para a terra, né? Como diz aqui, né? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Irmãos, os irmãos acham, olhando... Eu conversava com a Kátia, né? A Kátia está passando os dias lá em casa. Está fazendo pintura na casa do Roberto, né? E a gente conversava sobre a situação que está o mundo, irmãos. Uma situação trevosa. É algo pesado, irmãos, que eu sinto particularmente com relação ao mundo e com relação às pessoas. As pessoas, elas estão frias, estão afastadas. A gente até falava da tecnologia, né, que está afastando as pessoas. Então, se nós achamos, irmãos, que o mundo está ruim, imagina como Satanás foi lançado para a terra, irmãos. O que não vai acontecer nessa terra? Eu quero escapar disso, irmãos.
Eu quero fazer parte desse primeiro arrebatamento. Quem faz parte do filho varão são aqueles que já morreram. Então nós, a princípio, né, se nós não morrermos como mártires do Senhor, nós teremos que ser incluídos nas primícias, que são arrebatadas antes de Satanás ser enviado à terra. E quando Satanás é enviado à terra, irmãos, é ele mesmo que persegue a mulher, que fala aqui na passagem de Apocalipse. E ele vai perseguir a mulher durante 3 anos e meio. E vai perseguir sem a besta, porque a besta ela só vai surgir no meio da tribulação, na metade. Por quê? Porque Satanás vai perseguir a mulher. E o que vai acontecer com a mulher, irmãos? Com o restante da descendência que não foi arrebatada? A mulher vai fugir para o deserto. Lembra da passagem que a gente leu? Ela foge para o deserto e ali é guardada durante quanto tempo, irmãos? Durante 3 anos e meio. Versículo 10, né? Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. 11. Eles, pois, o venceram. Esse eles aqui é quem, irmãos? O filho varão. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Essa palavra testemunho aqui, sabe que palavra ela é no grego, irmãos? Martíria. Por isso que a gente fala que o filho varão são os mártires. Porque eles venceram por causa do seu martírio, do testemunho que deram através da sua morte, pois não negaram o Senhor. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então ele fala aqui no versículo 12, né? Pois, por isso festejais, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás aqui, a partir do versículo 13, ele se viu atirado na terra e perseguiu a mulher, que deu à luz o filho varão. Mas foi dada à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, quando ele fala de tempo, tempos e metade de um tempo, ele está falando de 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou seja, 3 anos e meio. Então, quem vai perseguir a mulher, irmãos, é o próprio dragão, sem o auxílio da besta. Até aqui, a besta ainda não surgiu. O anticristo ainda não surgiu. Mas quando... Sim, mas o anticristo ele tem mais poder que a besta? Ele não tem mais poder que a besta. Mas não, na besta não. Ele não tem mais poder que o dragão, né? O dragão. Mas o dragão em si, ele não exerce um governo visível, né? Sim. Como os governos da Terra exercem. Sim. Que fazem leis que matam pessoas, aprendem pessoas, né? Então, como ele não pôde alcançar a mulher, porque ela foi guardada pelo Senhor no deserto, foi dada a ela 2 asas da grande águia, para que Satanás não tocasse nela, né? Quando Satanás viu que ele não poderia tocar na mulher, ele mesmo, porque ele foi lançado à terra, juntamente com seus anjos, o que ele faz? Acontece o que está aqui no versículo 17, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus, irmãos? É o povo judeu que guarda os mandamentos. E tem o testemunho de Jesus, o restante da igreja que ficou na terra. Então, essa mulher é a igreja na terra, não é isso? Então, essa mulher representa o sistema da graça. Ah, tá. Por isso que eu botei que um sistema bom ou mau? É um sistema benigno. É um bom sistema que representa o pessoal, o povo da lei e o povo da graça, que é a igreja. Os que guardam o mandamento de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Ou seja, os judeus que ficam na terra, Viram um pouco só. por enquanto não. Por enquanto eles são judeus mesmos. Eles só guardam o mandamento. Eles não têm o testemunho de Cristo. Não tem.
Então, o dragão persegue quem guarda o mandamento de Deus e os que têm o testemunho de Cristo. Os judeus que estão na terra e a igreja que não foi arrebatada, que ficou aqui na terra. Aí fala essa mulher, né? E eles formam essa mulher, que deu à luz o filho varão. Mas o dragão, ele não conseguiu tocar nessa mulher, porque a mulher foi guardada. Então, o que ele faz? O que o dragão faz? Ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Como ele não conseguiu perseguir a mulher, ele se pôs em pé diante do mar e faz quem surgir do abismo? Está aqui no versículo 13, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Então, Satanás, ele evoca o espírito do anticristo, do abismo, nós já falamos sobre isso, né? Que é o espírito de Nero, que vai entrar num governante que vai estar exercendo o governo mundial naquela época. E esse governante mundial, que não é o anticristo, ele vai ter sido ferido com uma ferida de morte. O espírito do anticristo vai entrar nesse corpo, um espírito de uma outra pessoa. Ele vai, reviver, querendo imitar a ressurreição de Cristo, e toda a terra vai se admirar seguindo a besta. Por isso que é areia do mar. Oi? Por isso que fala areia do mar, é toda a terra, é isso? Quando ele fala da areia do mar, é porque Satanás, ele conclama Satanás do abismo. E o abismo, ele está no mar. Então ele chama o espírito do anticristo do mar, que é o abismo. Ele sai de lá. E por que Satanás faz isso? Porque ele não conseguiu perseguir a mulher. Então ele vai chamar um governante visível, né? Para poder perseguir todos os que têm o mandamento do Senhor e os que guardam o testemunho de Cristo. Então, até metade, irmãos, da grande tribulação, a gente viu que o filho varão, e vamos ver que as primícias vão ser arrebatadas no início da tribulação, mas até metade da tribulação, a igreja continua aqui. Aqueles que não foram arrebatados. Porque Satanás não conseguiu perseguir a mulher, ele chama o anticristo, inicia a grande tribulação, que é a metade final da tribulação, e o restante da igreja ainda continua aqui. A grande maioria da igreja ainda continua na terra. Só a partir de algum momento, nessa segunda etapa da tribulação, que os 3 anos e meio finais, é que o restante da igreja vai ser arrebatado. E mesmo assim, nem todos ao mesmo tempo. Ainda vai ter uma ordem nesse arrebatamento. Mas vamos voltar e vamos ver quem são as primícias que são arrebatadas juntamente com o filho varão. O filho varão representa os mártires mortos no Senhor, que já estão mortos, e as primícias representam aqueles que estão vivos na vinda do Senhor e que também são dignos de ser arrebatados juntamente com o filho varão. Amém? Seríamos nós pela fé. Nós pela fé. Pela fé. E como que nós vamos ver também essa ordem do arrebatamento nas figuras do Antigo Testamento? O Antigo Testamento nos ajuda, irmãos. Por quê? Porque o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam. Né? Vamos confirmar isso aqui? Primeiramente no Novo Testamento, irmãos. Vamos abrir aqui, primeiramente em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. 1 Coríntios 10, 6. Fala assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. No contexto aqui anterior, irmãos, ele está falando do povo de Israel no deserto, da peregrinação do povo de Israel. E tudo aquilo que eles viveram, irmãos, foi o quê? Exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Então, tudo que diz respeito ao Antigo Testamento, a jornada de Israel no Antigo Testamento, é exemplo para nós, irmãos. Então, tudo aquilo que a gente vai aprender em Levítico 23 não é algo da nossa cabeça. Eu quero interpretar dessa maneira. Não. Paulo nos dá esse aval de nós pegarmos as figuras do Antigo Testamento
interpretarmos à luz do Novo Testamento. Mais uma confirmação aqui em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas, do que, irmãos? Que haviam de vir, das coisas futuras. Porém, o corpo é de Cristo. Esse corpo, quando ele fala esse corpo aqui, ele fala a realidade. Porque o sol só projeta uma sombra porque tem um corpo real projetando aquela sombra. Então as coisas do Antigo Testamento são sombras, mas a realidade é Cristo. E elas são sombras apontando para as coisas futuras. Para a primeira e para a segunda vinda de Cristo. Mais uma confirmação aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Fala assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Por que Moisés, irmãos, ele tinha que fazer tudo conforme a visão que ele teve das coisas celestiais? Porque o que Moisés fez na questão do tabernáculo, na questão das festas, em tudo aquilo que ele deixou para o povo de Israel, foi uma visão das coisas que ele viu no céu. Tudo que ele fez aqui na terra corresponde a algo do céu. Então ele tinha que ser fiel em tudo, irmãos. Porque essas coisas apontam ou dão testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então tudo aquilo que a gente vai ver em Levítico 23 aponta, irmãos, para coisas futuras, para coisas que iriam acontecer. Amém, irmãos? Tivemos a confirmação do Novo Testamento? Então vamos lá para Levítico, capítulo 23. Essa confirmação é das primícias, né? Das primícias, do filho varão também. Do filho varão também. E também dos outros arrebatamentos. Irmãos, eu não vou ler Levítico 23 todo, porque vai tomar bastante tempo. Por isso eu pedi para os irmãos lerem em casa. Aqui nós vamos pegar alguns pontos aqui, para a gente entender a ordem do arrebatamento. Porque essas festas aqui que foram deixadas para o povo de Israel, irmãos, primeiramente, elas retratam a obra de Cristo com relação ao seu povo. O sacrifício do Cordeiro com relação ao seu povo. E todas essas 7 festas retratam um aspecto da obra de Cristo, como a gente falava no começo, né, Cátia? É um aspecto da obra de Cristo. Então ela tem aqui a festa das primícias, tem a Páscoa, tem a festa dos pães ázimos, tem a festa dos tabernáculos, tem Pentecostes, tem da expiação, tem a festa das trombetas. São 7 festas. Mas todas elas iniciam com o quê, irmãos? Com o sábado. A primeira coisa que o Senhor mandou eles guardarem aqui foi o sábado, que era um sábado semanal e também tinha um sábado anual, que o povo de Israel tinha que guardar. E o sábado, irmãos, fala o quê? Fala do nosso descanso em Cristo. O homem foi criado em que dia? No 6º dia. E o 7º dia foi o dia de descanso. Então nós podemos dizer que o primeiro dia de trabalho do homem foi um dia de descanso. Descanso no Senhor. Então o sábado nos chama a descansar em Cristo, irmãos. O Senhor, Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. O verdadeiro descanso. O sábado que alguns grupos guardam e que os judeus guardam é apenas uma sombra, irmãos. Mas o corpo é de Cristo. A realidade é Cristo. E nós estamos na realidade. Por isso que nós não precisamos guardar a sombra. Não precisamos guardar o 7º dia da semana, irmãos. Porque nós estamos em descanso todos os dias da semana. Ou deveríamos estar em descanso, né? Nada poderia nos tirar do nosso descanso, irmãos, que é Cristo. Então o sábado, ele é fundamento para todas as festas que o Senhor vai ordenar aqui em seguida. A primeira que ele ordena é a festa da Páscoa, que está aqui no versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Então ele vai falar aqui do primeiro mês,
aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Isso aqui, irmãos, tudo aponta para Cristo, irmãos. Todas essas festas apontam para Cristo. A Páscoa, eu acho que não necessita explicação maior, né? A Páscoa é aquele cordeiro que foi imolado, o sangue foi colocado nos umbrais da porta, e aquele anjo vingador que passou ali, quando ele viu o sangue, ele passava por alto, ele passava direto. Então a Páscoa representa o sacrifício de Cristo. E por que ele fala que no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor? Quando é que inicia o crepúsculo da tarde, irmãos? A parte vespertina do dia. Ela inicia, irmãos, às 3 horas da tarde. Ali inicia o crepúsculo, o sol vai se pondo. Em que horário o nosso Senhor ele foi morto na cruz, irmãos? Na 9ª hora do dia, que é às 3 da tarde. Então, quando ele fala do crepúsculo da tarde, ele está apontando exatamente para a hora que o cordeiro teria que ser imolado. Então, enquanto os judeus, lá em Jerusalém, estavam sacrificando o cordeiro no templo, seguindo a festa da Páscoa, o nosso Senhor estava sendo crucificado no Calvário, no mesmo horário em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, irmãos, cumprindo a realidade da festa da Páscoa. Mas logo em seguida, a festa da Páscoa, tinha a festa dos pães asmos. O que são pães asmos, irmãos? São pães sem fermento. E quando que os judeus deveriam guardar essa festa dos pães asmos? 15 dias depois da morte. No 15º dia do primeiro mês. Quando que é a Páscoa, irmãos? No 14º dia do mês. E pães asmos no 15º. O que isso representa para nós, irmãos? Quando nós cremos no Senhor, colocamos o sangue nos umbrais da porta e nascemos de novo, no dia seguinte, como fala aqui, nós temos que tirar todo o fermento da nossa vida, irmãos. Ou seja, não existe um período. Aceitei o Senhor, mas daqui a pouco eu trato com o pecado que eu vivo. É imediatamente, irmãos. Porque pães asmos falam de pão sem fermento. E eles tinham que jogar todo o fermento fora. Se tivesse algum fermento na casa, irmãos, aquela pessoa deveria morrer. Vamos ver isso lá em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, 15. Amém? Amém. Fala assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, ou seja, no dia seguinte da Páscoa, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Essa alma será eliminada de Israel. Então o fermento, irmãos, fala de pecado. E assim que nós cremos no Senhor, assim, nós devemos tirar todo o fermento da nossa vida. Devemos tratar com o pecado na nossa vida. Devemos lançar fora esse fermento. E por que nós devemos guardar, irmãos? Ou os judeus deveriam guardar essa festa dos pães asmos durante 7 dias. O que quer dizer esses 7 dias, irmãos? 7 dias representam um número perfeito, um número completo. A obra do Senhor perfeita em nós. Então, o que quer dizer 7 dias? Guardar essa festa dos pães asmos durante 7 dias. Se 7 dias fala de algo completo, de uma obra completa, em quanto tempo o Senhor faz uma obra de santificação na nossa vida? Porque lançar o fermento fora fala de santificação. Quanto tempo o Senhor leva nesse trabalho de santificação na nossa vida? A vida toda. Então, os 7 dias fala de toda a nossa carreira cristã. Nós devemos lançar constantemente o fermento fora. Aquele fermento que está na nossa casa, nós devemos lançar fora. Aquele pecado que nós praticamos, aquela conduta
iníqua que nós temos. Nós devemos lançar fora, irmãos. E essa, irmãos, era a terceira festa aqui em Levítico, né? Porque tinha o sábado, tinha a Páscoa e tinha os pães asmos. O sábado ali não se enquadra assim em uma festa, né? Propriamente dita, né? Mas era algo que eles deveriam guardar permanentemente, ou seja, era um fundamento. O sábado é um fundamento. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, na vida da igreja, na nossa vida cristã, nós temos que fazer descansando no Senhor. Não é na nossa própria força, mas descansando nele. E descansar não fala de preguiça não, tá, irmãos? Descansar fala de você fazer algo no Senhor, dependendo do Senhor, confiando no Senhor. E logo depois dessa festa, irmãos, aqui no versículo 9, já entra no assunto da ordem do arrebatamento. Por quê? Porque fala assim, ó, versículo 9 de Levítico 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então essa festa das primícias, eles só poderiam guardar quando? Quando eles entrassem na terra que o Senhor tinha dado. Então, enquanto a jornada deles estava no deserto, eles só poderiam guardar sábado, só poderiam guardar Páscoa e pães asmos. As outras festas, eles só poderiam guardar quando eles entrassem na terra de Israel. E o que é a terra de Israel, irmãos? A terra de Israel, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, ela representa a plenitude de Cristo. Não só Cristo, mas a plenitude do desfrute em Cristo. Representa aqueles que são arrebatados pelo Senhor para reinar com Ele no milênio. Claro, representa o milênio, porque é lá que o Senhor vai reinar. O Senhor, Ele reina na vida do seu povo, enquanto Ele está no deserto. E nós estamos no deserto, irmãos. A nossa vida, enquanto aqui nessa terra, é uma vida de deserto. Porque no deserto, e por que eles tinham que guardar isso só quando chegasse na terra prometida? Porque ele fala o que aqui? Quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, ou seja, colherem aquilo que eles iriam plantar. Existe plantação no deserto, irmãos? Dá para plantar alguma coisa no deserto? Não tem como, irmãos, plantar nada no deserto. Então essa festa só poderia ser guardada quando chegasse na terra prometida, que é a plenitude de Cristo. Então lá eles poderiam guardar, plantar, colher o fruto do que eles plantaram, a messe. E o que eles deveriam fazer com aquilo que eles colhiam, irmãos? Fala aqui, ó. Trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Uma pequena amostra, né? Uma pequena parte de um molho. E esse molho é o molho das primícias. Molho. Amém. Vamos lá para o português. Temos que aprender, né? Molho. Porque não é todo mundo. Não é todo mundo, mas é um molho. Agora vou ter que lembrar que é molho. Né? É pouco. Mas primeiramente, irmãos, vamos entender o símbolo. Nós lemos lá em 1 Coríntios que quem é as primícias, irmãos? É Cristo mesmo. Cristo é as primícias. Então esse molho aqui que foi plantado quando eles entraram na terra é um molho de cevada, irmãos. Porque o primeiro grão que amadurece naquela região da Palestina é um grão de cevada. Depois é que o trigo vai amadurecer. E que os outros grãos vão amadurecer. O grão que amadurece primeiro é o grão de cevada. Vamos ver isso lá, confirmar na palavra? A cevada que tipo de grão? É um grão parecido com trigo também. Né? É um parecido com trigo. Parece uma aveia também. É o da cerveja, né? Eles fazem cerveja com grão de cevada, né? Também Não é o trigo. também pode fazer cerveja com grão de trigo. Sim. Então eles são bem parecidos, né? Não é parecido. São bem parecidos. Então vamos aqui em Êxodo, capítulo 9.
Versículo 31. Ele está falando daquela chuva de pedras que houve, né? Da praga que o Senhor lançou. E no versículo 31 ele fala assim: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então o primeiro grão que nasce na região da Palestina é o grão de cevada. O trigo ele só vai amadurecer depois. Nós vemos lá em João que quem é lá naquela parábola do bom semeador, que o grão de trigo é quem, irmãos? O Senhor falou que se o grão de trigo caindo de terra não morre, fica ele só. Na sua morte, Jesus é esse único grão de trigo que foi morto. Então, na sua morte, o Senhor é equiparado a um grão de trigo. Mas na sua ressurreição, o Senhor é equiparado à cevada, a esse molho de cevada. E quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, ou seja, a plenitude de Cristo, essa era uma festa que eles tinham que guardar. E o que eles tinham que trazer para o sacerdote, irmãos? Primeiramente, dessa messe, né? Dessa colheita. Tinha que trazer esse molho das primícias, do primeiro fruto. Então esse primeiro fruto representa o nosso Senhor. Porque o Senhor ressurgiu dentre os mortos, porque Ele é a primícia dos mortos. Então esse primeiro fruto, esse primeiro molho, foi o Senhor. Mas foi um molho, irmãos, pequeno. Então, como foi um molho, não foi somente um trigo que ressuscitou, irmãos. Na ressurreição de Cristo. Porque Ele é as primícias, amém? Amém. Os irmãos lembram daquela passagem no capítulo 27 de Mateus? Que na ressurreição do Senhor, muitos mortos apareceram ali na região de Jerusalém. Então a ressurreição do Senhor, Ele não ressuscitou sozinho. Um molho ressuscitou junto com Ele. E se manifestou, ou seja, apareceu para as pessoas ali em Jerusalém. Então esse molho representa isso, irmãos. O Senhor e aqueles misteriosos mortos que ressuscitaram também junto com o Senhor, para nunca mais morrer. Porque aqueles que ressuscitaram com o Senhor, eles não morreram mais. Aqueles que ressuscitaram naquele momento. A gente não sabe o que aconteceu com eles. A gente não vai especular. A palavra não nos diz. Mas eles representam esse molho de cevada. Eles não morreram. Porque fala que eles se manifestaram. Eles apareceram. Assim como o Senhor aparecia no lugar e desaparecia. Né? Da mesma forma, eles apareceram aos que conheciam, né? Naquela região de Jerusalém. Está lá em Mateus 27. Mas ressuscitou e eles não morreram mais. Não morreram mais. Eu já imaginava que não tinha morrido mais. Não, eles não estão aqui na terra, não. Eles estão com o Senhor. Eles se manifestaram, entendeu? Eles se manifestaram. Já no corpo glorioso. No corpo glorioso. A gente tem que entender que quando o Senhor ressuscitou, diz a Escritura que eles ressuscitaram, mas é como se eles estivessem num estado de coma. Quando o Senhor ressuscitou no Então o terceiro Senhor dia... foi para o céu, né? Acendeu o céu. E esse povo deve ter ido junto. Também. O Senhor não foi para o céu imediatamente. Não, 40 dias na terra. Depois ele foi assunto ao céu. Sim, então, mas quando o Senhor... E aí A esse povo Escritura deve ter diz... ido junto. Quando o Senhor ressuscitou, né, quando o Senhor foi, né, ao lugar mais profundo da terra, muitos santos apareceram. Mas a gente tem que notar que somente depois da ressurreição do Senhor. Sim, porque Jesus é as primícias, né? Eles ficaram como se estivessem mortos, vamos dizer assim. Né? Vamos dizer, uma analogia. Né? Eles ressuscitaram, mas não poderiam aparecer antes da ressurreição do Senhor. Porque o Senhor é primícia. Entendeu? Amém, irmãos? Vamos acelerar um pouquinho? A gente vê se a gente consegue terminar as primícias hoje. Então ele fala aqui no versículo 11. Ele fala que... Levítico 23. Versículo 11, né? Ele fala que, no versículo 10, trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Versículo 11.
Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. O que quer dizer isso, TT? Que esse molho deveria ser apresentado ao sacerdote perante o Senhor em Jerusalém, no templo ou no tabernáculo, para que sejais aceitos. Porque nós somos aceitos somente em Cristo, irmãos, como fala em Romanos capítulo 5. Eu vou ler aqui para os irmãos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós somos aceitos em Cristo. Então, porque as primícias foram aceitas no Senhor, nós somos aceitos nele. E Cristo foi apresentado diante do Senhor. As primícias são levadas no templo pelo sacerdote e são apresentadas diante do Senhor para que vós sejais aceitos. Então, esse primeiro molho aqui de primícias fala do Senhor mesmo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o ressuscitado dentre os mortos. É a ressurreição dentre os mortos. E não a ressurreição dos mortos. Ele é o único que saiu dos mortos. Juntamente com esse molho que saiu junto com ele, né? Tem que lembrar do molho. Ele é o primeiro. Do sonho de José. Sim, também tem uma figura nisso aí. Mas a gente não pode falar de tudo. É muito detalhe. É muita coisa. José tem muito a ver com isso aí. Aquele sonho que ele teve, né? Então, irmãos, esse é o primeiro que ressuscitou, o Senhor, as primícias. Esse molho de cevada, que amadurece primeiro, como nós vimos em Êxodo, né? Na sua morte, o Senhor morreu como um grão de trigo, mas ele ressuscita como esse molho de cevada, porque é o primeiro grão que amadurece na Palestina. Voltando aqui para Levítico 23, irmãos. Vamos pular aqui para essa seguinte festa, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 15. Porque essas festas, irmãos, têm um aspecto cristológico, tem um aspecto soteriológico, que fala da nossa salvação, mas também tem um aspecto profético. E nós estamos vendo justamente esse aspecto profético dessas festas. Nós não estamos tocando no aspecto soteriológico e cristológico do profundo. Estamos dando uma pincelada, mas nós queremos ver o aspecto profético dessas festas. Então, aqui no versículo 15 fala o seguinte: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho das ofertas movidas, 7 semanas inteiras serão. Então, a gente vê aqui que tem um tempo maior. São 7 semanas, desde a última festa, que é a festa das primícias, desse molho de cevada que a gente falou. É um período maior para essa próxima festa, né? No versículo 16. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. É uma nova oferta que vai ser apresentada diante do Senhor. Versículo 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Amém, irmãos? Então vamos prestar aqui atenção nessa próxima festa, que eles teriam que fazer o que nessa festa, irmãos? Trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão. E esses 2 pães são o que, irmãos? São primícias ao Senhor. Amém? Esses pães são menores. Eles são levedados, não são ácidos. Eles são levedados. Levedados somos nós. Eles têm fermento. Então esses pães, esses 2 pães que vão ser apresentados, vão ser trazidos para ser apresentados diante do Senhor, são 2 pães fermentados, com fermento misturado nele. Dá para tirar um fermento de um pão que já está pronto? Irmão? Não dá. O fermento de casa, que a gente viu em Êxodo, a gente tem que jogar fora. É a nossa conduta, o nosso pecado que a gente comete. Mas o fermento que já está no pão, irmãos, como é que a gente vai tirar? E esses pães têm que ser apresentados diante do Senhor.
Quem são esses 2 pães, irmãos? Que são primícias para o Senhor. Os 2 pães são primícias. São primeiros, né? Primícias mesmo é o próprio Senhor. É o molho de cevada que é apresentado pelo sacerdote diante do Senhor. Isso fala da ressurreição do nosso Senhor. Amém? Até aqui, tá tranquilo? Sim. Né? Eu queria que os irmãos vissem a beleza disso tudo. A beleza dessas festas. O que elas representam profeticamente. As primícias são o Senhor. 1 Coríntios. Amém? Mas esses 2 pães levedados também são primícias. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 14. O judeu não entende isso. Oi? O judeu não entende. Não entende nada disso. Não, literal. Eles vão no literal. Eles fazem aquilo literalmente sem entender o que aquilo quer apontar, né? Esse levedado aqui que fala que tem fermento. Tem fermento. Levedada quer dizer que tem fermento. Apocalipse o quê? Apocalipse, capítulo 14. Sabe o que eu espero com esses estudos todos? Eu estou me lembrando aqui, é muito rápido, né? Eu não vou falar. Bom. Sabe quando você estuda para uma prova e você estudou mesmo, né? Mas a sensação que fica é de que você não aprendeu nada antes da prova. Você estava, Senhor, eu não vou conseguir. É um branco que dá e é uma sensação de que nada daquilo entrou, que é o que eu estou sentindo hoje. Mas a minha alegria é saber de que quando a prova chega e você realmente estudou, aquilo vai ser lembrado na tua alma. Amém. E eu, embora eu não consiga guardar todas as coisas que a gente aprende aqui, né, com o Michael, com o Násio, eu tenho a impressão, cada dia mais, que aquilo vai estar na minha alma e que no momento certo que o Senhor perguntar sobre as coisas, vai aparecer, sabe? Eu vou lembrar por quê? Porque eu já ouvi falar daquilo. Só pode ser dessa forma. Amém. Porque não tem outra da gente ter tanta informação, tanta revelação, não é nem informação, e isso não ficar nas nossas entranhas. E a gente, no momento certo, né, que o Senhor vier, aquilo vai vir na nossa mente, gente. Conforme a necessidade. Não, Roberto? Tem que ser dessa forma. Porque senão a gente... Eu piro. O Espírito Santo Porque não nos tem como. lembrará É de mentira. todas as coisas. Você Sim. escuta, recebe, Isso que é e bem- na hora que precisar, o Espírito Santo vai Nada lembrar de desespero em e colocar na sua boca as palavras que ele disse. Amém. Isso que é bem Tá mais fácil. Quem ouve e quem lê a palavra de Deus e acha Que é dívida? Se realmente fosse para nós lembrar de tudo, Dá não não. dá. Mas é o Espírito lembra. E à medida que a gente Lembra, vai se né? envolvendo com ele. Graças ao Senhor, porque a gente pode usar a internet de modo proveitoso e o estudo vai ficar gravado lá, os irmãos podem escutar quantas vezes quiserem. Volta, escuta de novo, vai da palavra, compra livro, lê, né? Para a gente ver a beleza do Senhor. De tudo aquilo que ele deixou no Antigo Testamento. Muitas vezes a gente não entende, né? Por que tanto sangue? Por que tanto sacrifício? Por que tanto animal morto? Por que aquilo? E quando a gente vai ver a revelação no Novo, o que isso representa, a gente fica de queixo caído. Caramba, é isso. O modo didático do Senhor ensinar, né? Para aqueles que não têm maturidade ainda, ele vai ensinar aos pouquinhos. Olha isso aqui, ó. Vê se você entende o que eu vou fazer lá na frente. Como que vai ser, agora o nosso assunto de hoje, né? Como que vai ser o arrebatamento? Primeiro o Senhor que ressuscitou. Depois quem é que vai ressuscitar? Vamos ver aqui agora. Apocalipse capítulo 14. Versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Esse Monte Sião aqui é o Monte Sião celestial. Não é o Monte Sião terrenal, tá, irmãos? E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam, ou seja, esses 144.000, entoavam novo cântico diante da onde, irmãos? Diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da onde, irmãos? Da terra. Esses comprados aqui, uma melhor tradução é resgatados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro
para onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Qual a próxima palavra, irmãos? Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então aqui nós vemos, irmãos, novamente, esses 144 mil, que é um número simbólico, diante do Cordeiro, no trono, ou seja, no mesmo lugar em que o filho varão foi arrebatado para o trono. Essas primícias aqui, que ele fala que são primícias, né? Primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses são os vivos que vão estar aqui na terra quando vai acontecer esse primeiro arrebatamento, irmãos. E por que a gente sabe que são vivos? Porque fala que eles foram resgatados da terra. Dentre os homens. Eles estarão vivos nesse primeiro arrebatamento. E como são primícias para Deus, eles também são levados até o trono, até o terceiro céu. Então, quem são aqueles dois pães que deveriam ser apresentados como primícias ao Senhor? Um pão é o filho varão e o outro pão são esses 144 mil, que são primícias também. São os primeiros a serem arrebatados. Esses 144 mil aqui não são os 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse. Aqueles 144 mil de Apocalipse são judeus. Esses 144 mil aqui são os que seguem o Cordeiro. O judeu não segue o Cordeiro. Mas quando fala aqui que eles não se contaminaram com mulheres, eles são castos. São castos. Não se envolveu com mulher nenhuma ou vivem no celibato. Não é literal. Não é literal. Porque se fosse literal, só quem seria arrebatado seriam homens, mulheres não. Né? Então não pode ser literal. É uma parte da igreja. É uma parte da igreja que não se contaminou com mulher. Ou seja, que não trocou Cristo por nada. Não adulterou. Como muitos creem em Cristo, mas também adoram outras coisas, né? Eles são castos. Como fala aqui, né? São esses os que não se macularam com mulheres. São decididos. O que mulher fala na Bíblia, irmãos? Mulher fala de quê? A gente sabe que mulher fala sempre de um sistema, maligno ou benigno. Certo? Então as denominações, elas acrescentam muita coisa que são idolatria. Evangelho da prosperidade. É o dinheiro, irmão. Idolatra o dinheiro. Senhor, Senhor, não vos conheço. Falaram Senhor, chamam Cristo de Senhor. Mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas esses aqui, irmãos, não se contaminaram com mulheres. São castos. Claro que não é somente homem que vai ser arrebatado. Então não pode ser literal, é simbólico. Os 144 mil também são simbólicos. É 12 vezes 12, né? Uma completude, algo perfeito com relação ao Senhor. Né? O 7 fala de perfeição e o 12 também fala de perfeição. Então é um número limitado. Quando ele fala de número, irmãos, quando ele cita 144 mil, quer dizer que é um número contado. É um número limitado. Diferente dos próximos que serão arrebatados. Que é a grande maioria que vai ficar na terra, porque não tem número. Ele fala que é uma grande multidão. Vi uma grande multidão. Então a maioria da igreja vai ficar aqui na terra e não vai ser arrebatado. Mas voltando a Levítico 23, quem são aqueles dois pães representados naquela festa de Pentecostes, que são apresentados diante do Senhor? E aqueles pães estão fermentados. É o filho varão e esses 144 mil de Apocalipse 14. São primícias ao Senhor. E por que esses pães têm fermento, irmãos? Por que esses pães têm fermento, irmãos? Alguém saberia dizer? Alguém arrisca? Por que esses pães têm fermento? Seria importante para que a gente contamine os outros. Talvez para ganhar pessoas. Não, fermento sempre é pecado. A gente não pode ficar... Sempre fermento na Bíblia é pecado. E esses pães são apresentados com fermento. Vai ser arrebatado. Nós não estamos no corpo do pecado. Como é que esses dois aí podem estar livres do pecado sendo liberados? Eles são primícias. E são primícias ao Senhor. Então a gente tem que lembrar daquelas reuniões que nós tivemos domingo. Aos domingos, que a gente viu sobre a salvação de Deus, a salvação completa de Deus.
Lembra que a gente falou de pecados e de pecado? Uma coisa são os pecados que nós cometemos. Outra coisa é o pecado que habita dentro de nós, que é algo que nós não conseguimos tirar. O fermento do pão a gente não consegue tirar. Certo? Mas aquilo que a gente pratica, a gente tem que lançar fora. Agora, a natureza pecaminosa, não tem como a gente tirar, irmão. Não existe como. Paulo reclamava disso, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele deu graças. Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, Paulo fala que existia uma lei dentro dele. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu pratico. Por quê? Porque existia uma lei. A lei do pecado que habita no homem. Né? Em pecado fui formado. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. E nós não temos como nos livrarmos dela. Agora, quanto à prática do pecado, que são os pecados, que é algo externo, por isso, tirar o fermento das vossas casas, na festa dos pães asmos, nós temos que lançar fora. Agora, esses 2 pães, que creem no Senhor, que foram santificados no Senhor, eles não têm como lançar o fermento, tirar o fermento de dentro, essa lei do pecado. É por isso que eles são apresentados 2 pães levedados, falando dessa natureza. Mas graças ao Senhor que Ele nos redime, Ele nos santifica. Mas enquanto, irmãos, nós estivermos nessa terra, o pecado vai habitar dentro de nós. E nós temos que fazer o que com o velho homem, irmãos? Crucificar, mortificar. Mas se nós dermos mole, esse velho homem sempre se levanta. Sempre se levanta. Essa natureza pecaminosa, né? Então, aqueles 2 pães de Levítico falam das primícias que são apresentadas ao Senhor. O filho varão, de Apocalipse capítulo 12, os mártires que morreram no Senhor, porque nós não precederemos os que dormem. Primeiro são os mortos, mas também tem 144 mil que não se macularam com mulheres, não se contaminaram com mulheres. São primícias também ao Senhor. Então, tem irmãos que veem isso como um arrebatamento só. Nada de errado. Um arrebatamento. Mas tem outros que dividem. Não. Aqui nós vemos 2, porque são 2 grupos diferentes. É o filho varão e são as primícias do capítulo 14 de Apocalipse, que são arrebatados juntos antes da tribulação. Porque os 2, como nós vimos em Apocalipse 12, do filho varão, e Apocalipse 14, das primícias, os 2 são levados até o trono. Não tem referência do Senhor vindo, enquanto eles não são arrebatados. Então eles vão até o 3º céu. Aí, irmãos, dá início os 7 anos de tribulação. O Senhor se levanta do seu trono, juntamente com esses santos, e vem em direção à terra, tabernaculando, fazendo morada nos céus, limpando, fazendo uma limpeza geral. Satanás é enviado para a terra e o Senhor estaciona nos ares. Aí começa o julgamento do Senhor com relação ao seu povo, que ficou na terra, e com relação ao mundo todo. E nós vamos ver, posteriormente, o que representa o restante daquelas festas. Porque tem a festa das colheitas ainda, da messe, que eles teriam que colher o fruto, que amadureceu depois. Porque o trigo amadurece depois. Ele só vai amadurecer no fogo da tribulação. Aquela fruta que a gente bota o papel e bota no forno, para amadurecer rápido. Então o fogo da tribulação vai amadurecer esse fruto, esse trigo, que tem referência no capítulo 13 de Mateus, quando ele fala para juntar primeiro o joio. O trigo, ele teria que juntar onde? No celeiro, lembra de Mateus capítulo 13? A juntar o joio para ser queimado. Mas o trigo leva para o celeiro. O que representa o celeiro, irmãos? O celeiro não é a casa do dono do campo, né? O celeiro é um lugar intermediário entre a casa e o campo. O campo é o mundo. A casa do celeiro é o terceiro, do dono é o trono, é o 3º céu. E o celeiro é um lugar intermediário, ou seja, são os ares. Então, quem fica na terra vai ser arrebatado para o celeiro, que é os ares onde Cristo vai estar juntamente com os santos que vieram com ele
no primeiro arrebatamento. Não, ainda nem todo olho verá. O Senhor vai estar nos ares e o trigo que amadurece depois vai ser levado até os ares, na parousia do Senhor, que dura 7 anos. A parousia do Senhor, que é a vinda dele, dura 7 anos. E ele permanece nos ares durante esses 7 anos. Essa pergunta que ele me fez, então, essa primeira vinda que deve ser mais as primícias, o povo não vai ver? Não, ninguém vai ver. É um rápido. Estarão 2 na cama. Um será levado e um será deixado. Mas ali, nessa aí, ninguém vai ver. E quando é que o povo vai ver? Só no final dos 7 anos. 7? Quando todo olho verá. Porque a vinda do Senhor é como um raio que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E todo olho verá. Ele vai estar nos ares, onde estava Satanás, porque Satanás foi lançado para a terra, juntamente com os santos, filho de varão e primícias, e o trigo que está na terra, sendo amadurecido, sendo tratado pela besta, pela tribulação, pela perseguição, pela decapitação, esses são levados até os ares, para encontro do Senhor nos ares, como fala 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Que não é crente não vai ver isso tudo. Não vai ver o Senhor. Ele vai ver um povo sumindo. Quer dizer, não vai ver, não. Vai perceber alguém sumindo. Um povo sumindo, entendeu? Desaparecendo. Amém, irmãos? Qualquer motivo, Podemos finalizar aqui? não, peraí só um minuto. Qualquer motivo aqui, eu perdi a parte dos pães, né? Levedados. Quem são? Os 2 pães que são levedados e têm que ser apresentados ao Senhor, um pão representa o filho varão, que é a primícia, e o outro pão representa os 144 mil do capítulo 14 de Apocalipse, que também são primícias ao Senhor. E eles aparecem no trono. Levedados. Sim, dizendo que, mesmo com a natureza pecaminosa habitando em nós, o Senhor nos santifica. E nós somos apresentados a eles porque nós negamos a vida da nossa alma, não fazemos a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.